Alegria, alegria que o Planeta Mulher já está no ar. E hoje nós teremos entrevistas incríveis e você vai conhecer a história inspiradora de Elizabeth Rodrigues. Você ainda vai saber o que é o autismo. E ainda neste programa, como fazer colares maravilhosos. O Planeta Mulher já está no ar. Ela tem nome e poder de rainha, literalmente luta pelo que sonha e está aqui comigo, Elizabeth Rodrigues. É a única mulher que conseguiu um título de aerokick na categoria individual. Seja bem-vinda, minha querida, tudo bem? Olá, Claudine, tudo bem? Elizabeth, mas que bom que você está aqui. Receber uma mulher poderosa é sempre muito bom no Planeta Mulher. Olha, como é que foi que essa história começou? Quando foi que começou tudo? Tudo começou em 2006. Tinha eu um pouco de peso a mais e... Todas nós estamos sempre a reclamar disso. Decidi fazer alguma coisa quanto a isso. Tinha 28 anos e decidi que aceitar o convite da minha cunhada, que me disse: não queres vir experimentar o que eu estou a fazer? Chama-se aerokick. E eu, tá bem. Você já era casada? Sim. Já era e casada, tinha uma menina de 6 anos e pronto, estava desde que a Beatriz nasceu e era sempre trabalho, casa, a rotina de uma mãe e doméstica e que trabalha fora, e sempre dizia: não tenho tempo, e um dia eu arranjei uma hora para mim. Sim. Fui experimentar, fui numa sexta-feira porque assim não interferia com os horários da Beatriz, do Vítor, de ninguém. E então cheguei lá e fui pela primeira vez ver o que era o aerokick. Adorei, desde Você logo. Nunca tinha tido contato com aerokick, nada? Nada, nunca tinha feito nenhum desporto. Era péssima aluna de educação física. Acontece. Péssima mesmo. E depois disse não, tenho que fazer qualquer coisa, tenho peso a mais, tenho 28 e uma hora não vai fazer mal nenhum. Minha mãe ficou com a Beatriz e lá fui eu. Entrei, foi uma aula explosiva. Sim. Saí de lá quase de rastros. Porque pois eu não estava acostumada. Não estava acostumada e então saí de lá mesmo quase de rastros. Mas gostou? Teve uma sensação? Adorei. Foi? Adorei aquele bocadinho só meu. Não tinha ninguém, mãe, nem nada disso, então foi só aquela hora minha em que eu estava ali. O aerokick é feito com música de impacto, portanto é uma música potente, uma música forte que transmite energia. E libera também energia, né? Sim, também. É a coisa que mais dá prazer em fazer e que te dá assim um poder, porque são movimentos de kickboxing, golpes de kickboxing, com uma mistura de passos de aeróbica. Sim, sim. E pronto, o mestre Paulo é uma pessoa extremamente energética e que transmite uma energia e uma alegria. E é uma pessoa que faz aerokick com muito prazer. Sim. E que transmite isso às alunas dele. Saí de lá maravilhada. Começou 1 ou 2 vezes por semana? Uma vez por semana, todas as sextas-feiras, em que eu contava os dias para chegar à sexta, àquela hora, às 7, para poder ir fazer. E como é que isso mudou? Logo você começou a perceber a diferença no corpo e começou a ter mais vontade de ir? Comecei a também ter cuidado com a boca, fazia aquele diazinho e que, para mim, primeira coisa, o stress foi-se embora. Muito melhor, muito mais bem disposta. Depois, claro que ao fim de uns certos meses começas a notar que vestes as calças ou vestes aquela blusa que ficava muito apertada. Aquela sensação maravilhosa. Tu notas que cabe 2 dedinhos ali e foi espetacular.
Antes de mais, a Elizabeth falou do estresse. E é muito engraçado porque a Elizabeth trabalha com crianças, é contínua de uma escola. Desde essa época já era contínua? Sim, já. Eu comecei a minha profissão de auxiliar no ano 2000. Pois não é também uma situação fácil. Esse exercício também te ajudava a liberar? Ajuda porque tu lidas com crianças e cada criança tem uma reação diferente. E nem sempre elas fazem o que nós queremos. Claro, no geral não fazem. Às vezes é difícil. Acabas sempre por te exaltar um bocadinho e pensares, contar até 10 e já está. E pronto. É uma história inspiradora, especialmente porque você não vem de um histórico de desporto. Não. Você começou aos 28 anos. Sim. Daí para você participar de um concurso, como é que foi isso para você participar foi difícil? Aos 34 anos decidi que já tinha 5 anos de aerokick. Já fazia kickboxing também, depois acrescentei à minha rotina de treino, fui acrescentando um dia, outro dia e outro dia e acabei a fazer 3 vezes por semana. Aquela história de que a gente arruma tempo para o que a gente gosta, né? Mudei o discurso, de antes era não tinha tempo, agora arranja-se tempo quando se tem vontade. Chegar ao campeonato nacional foi algo que para mim foi o uau da situação, foi 34 anos e eu vou experimentar. Partiu de você ou do instrutor? Partiu de mim, tive a vontade de... e perguntei a ele se ele achava que eu estava preparada. E ele disse-me, só não estás preparada se não quiseres. Foi uma ótima resposta. Foi. Te motivou ou te deixou com medo? Me motivou e ao mesmo tempo senti medo, mas disse não, agora vamos, não vou morrer, claro que ninguém me vai fazer nada e vou chegar lá e vou dar o melhor de mim e o melhor que eu sei fazer. Então selecionei a música, era 1 minuto e 36, tinha 142 batidas por minuto, ou seja, eu tinha que dar ao litro. E fiz a minha coreografia. Comecei a treinar em outubro, treinava a semana toda, porque segundas, quartas e sextas eu fazia kickboxing. No fim do treino marcava os passos e a minha coreografia. Terças e quintas e sábados eu fazia a minha coreografia de competição para aerokick. E quando chegou lá? Quando cheguei lá, é uma emoção muito grande chegar ali, porque tu tens aquele mar de gente e aquele mar de gente que treinou tanto quanto tu e que está ali também para mostrar o que vale e para conseguir e para lutar pelo seu clube e conseguir também um pódio ou um terceiro lugar, ou pelo menos chegar lá e saber que deu tudo por tudo. Você foi representar os Açores, isso você acha que pesou? Também. Se bem que os Açores estavam muito bem representados, porque há para além do nosso, há São Miguel, na altura, também, e aqui a Terceira, os clubes que representam muito bem os Açores em termos de kickboxing. Muito bem. Nós temos aqui então a medalha, não é isso? Preciosa. A preciosa medalha. Me presta ela, deixa eu dar uma olhada. Como é que foi a emoção na hora de receber essa medalha? A emoção foi forte. Foi? E ainda hoje é forte. Tô vendo aí uma lágrimazinha nos olhos, foi muito engraçado. E isso aqui então é o quê? O diploma é um diploma de título de campeão nacional, que é dado pelo presidente da Federação de Kickboxing. Quando te põe a medalha é aquele. É lindo ver. O mundo é cheio não deixa de ser uma luta a nossa vida. Não. Você acha que existe essa relação do desporto, do que você faz com a sua vida? Você traz alguma mensagem aqui entre os dois? Olha, eu sempre fui uma lutadora nata. Pronto. Penso, nada é impossível, mas nessa minha pequena viagem, aprendi que nada é impossível, basta tu quereres. Sim. Eu passei de uma menina de 28 anos, com peso a mais, a alguém que aos 34 anos conseguiu realizar um sonho de conseguir fazer alguma coisa. Fui com a intenção de dar o melhor de mim, mas adorei
A experiência? Ter ganho. Muito bem. E a experiência. E, na verdade, passou também a ser uma inspiração para outras mulheres, seguramente, porque cada vez que alguém faz algo diferente, o ambiente todo muda, evolui. Sim. Com certeza, hoje, muitas outras mulheres que conhecem você, têm você como um exemplo. Eu, por exemplo, olha lá, Elizabeth, depois de tanto tempo, isso mostra um pouco de que não existe limite para a gente conseguir o que a gente sonha, Elizabeth. E também não é o fator idade que te priva de... Porque tu chegas lá e eu vi tantos miúdos de 20 e poucos anos, mais novos do que eu. E eu não me senti menos do que eles, senti-me como alguém que chegou lá e que conseguiu fazer e dar o melhor de si e conseguiu trazer um título assim que para mim é muito importante. Para todos nós, para os Açores todos. Nós temos aí as fotografias, estão mesmo incríveis. Foi também momentos de muita emoção, não é? Sim. Foi um momento que você recebeu e teve... no momento você pensou um pouco também aqui nos Açores, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para casa com essa medalha, com esse título. Afinal, representou tão bem nossa região. Sim. É? Sim. Muito também. bem. Para a gente terminar, quer deixar um recadinho para toda a gente? Quero deixar a mensagem de que lutem por aquilo que querem. Não digam, eu não sou capaz, não desistam antes de experimentar. Muito bem. Elizabeth, eu já gostava de você, fiquei a gostar muito mais agora depois dessa entrevista. Obrigada pela oportunidade, Cláudia. E foi uma excelente oportunidade de estar com você. Um grande beijinho e que você volte aqui outras vezes no Planeta Mulher, tá bem? Esperemos que sim, obrigada. E você não saia daí, porque nós voltamos daqui a pouco. Dificuldade na comunicação, agressividade, insensibilidade e a falta de medo do perigo. Estes são alguns dos sintomas do autismo, que é assunto então para o neuropediatra Dr. Fagundes. Olá, Dr. Fagundes, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem. Primeiro, antes de mais, muito obrigada por estar aqui no Planeta Mulher. E nós temos lá na nossa página vários pedidos para a gente falar sobre o autismo, que afinal é uma doença muito mais comum do que a gente pode imaginar, não é isso? Bem mais comum hoje, nos nossos dias. Posso lhe dar uma ideia? Quando eu comecei a ser médico, havia mais ou menos 1 por 1000. Sim. Hoje existe mais que 1 por 100. É bastante. Quer dizer, a evolução, e eu sei, é um pouco assustador até. Existem várias razões para explicar porque é que isso acontece agora, mas de facto tornou-se um problema de saúde e um problema real. E um problema que não diz respeito só às grandes comunidades, mas também às pequenas comunidades. Exatamente. E esse é o meu interesse no assunto, é até que ponto as pequenas comunidades têm que estar cientes do problema e cientes também das capacidades que elas próprias possam desenvolver para ajudar esse tipo de situação. Exatamente. Ainda existe um grande desconhecimento da doença. As pessoas ainda, às vezes, demoram bastante tempo para identificar que a criança é autista. Eu não creio que exista muito desconhecimento, porque as famílias, sim, essas conhecem bem o problema. E a minha perspectiva é uma perspectiva de família. Sim. Não a perspectiva individual dos grandes números, mas a influência que tem na família a criança com um problema desse tipo e a influência que tem a família na comunidade também e o que é que nesta relação comunidade-família e família-criança. Esse, digamos, é o meu caminho. Sim. Que eu escolhi para ter uma intervenção nesta área. Claro. Você acha que ainda é uma doença que existe preconceito? As pessoas ainda têm resistência a aceitar que um filho pode ser autista? A resistência, sabe que às vezes até funciona um pouco como alívio. Sim. Quando há uma situação que é desconhecida, que muita gente dá opinião e alguém que lhe diz, olha, trata-se deste problema, não é uma questão de rótulo, é uma questão de alguém que conhece o problema. Sim. O que está a acontecer entre nós um pouco é que cada um conhece o seu problema. Sim. E eu gostaria que o caminho fosse que nós conhecêssemos o problema de cada um, que fôssemos de facto, que os pais de uns conhecessem os problemas dos outros e que houvesse uma ligação, porque as intervenções são limitadas a nível médico. As intervenções têm que ser das famílias, das comunidades, dos terapeutas. E é por aí que nós, numa comunidade pequena como a nossa, podemos de facto fazer coisas novas.
Sim. E podemos, de facto, influenciar o futuro, que é isso que nos interessa. A Anabela Ribeiro passou lá no nosso Facebook e deixou um recadinho. E ela disse que tem um filhinho de apenas 8 meses. E a dúvida dela é: quais são os sinais de alerta? Como é que ela pode saber se o filho dela tem ou não autismo? Ela não deixou aqui os sinais que o filho tem. Sim, eu posso contar um pouco a história do autismo, porque o autismo resulta do não desenvolvimento daquilo que nós chamamos de atenção conjunta. Ora bem, a atenção conjunta é o ato de eu chamar e alguém para uma determinada situação, mas estar na mesma sintonia. Sim. Ora, nesta cidade, as crianças aos 8 meses já devem ter um sorriso que é retribuído, já tem uma linguagem e um olhar. Sim. Que distingue as crianças que têm risco de de ter um comportamento autista das que não têm. Então, o primeiro sinal de alerta é isso, é a ausência de comunicação entre pais ou os familiares, é isso? É a ausência de comunicação e a ausência de uma espécie de empatia. Sim. Não tem interesse pelos brinquedos, na prática é isso? É um pouco isso também. Sim. Claro que as manifestações são múltiplas. Sim. E eu costumo dizer também que não existe uma criança autista igual a outra criança autista. As variações são grandes. Existem pormenores, existem características que são comuns, mas depois existem manifestações múltiplas. Claro. Normalmente os diagnósticos são feitos depois de um ano. Que é quando se dá o desenvolvimento da linguagem, porque um dos problemas do autismo é o problema da comunicação. Sim. Está francamente perturbada nas crianças com autismo. Daí que, a partir de um ano, é que as pessoas se apercebem que, de facto, a criança ou não desenvolve linguagem, ou não comunica bem, ou não olha bem, ou não tem uma ligação afetiva, empática, como seria de esperar, e a maioria dos diagnósticos são feitos a partir de um ano. Sim. O autismo não tem cura? Não. Mas há tratamento? Há acompanhamento. Acompanhamento e suporte. E julgo que isso é a parte mais importante. Sim. Porque não existe uma intervenção médica como quem trata uma amigdalite ou quem trata com um medicamento próprio. Existe um apoio da comunidade e do ensino, que é fundamental. E o grande tratamento do autismo é o amor. Sim. E esse existe mais nos pais e naqueles que são próximos, que propriamente. E depois as terapias e o acompanhamento ao longo da vida, porque é uma situação que dura uma vida. Claro. O autismo, as pessoas que sofrem de autismo, elas conseguem depois ter uma vida independente ou não? Infelizmente a maioria não consegue. Como digo, existem alguns casos que podem ter uma vida relativamente autónoma. Existe uma situação que era conhecida como o síndrome de Asperger. No fim de contas, o Asperger é um autismo altamente funcionante. Sim. Que é capaz de ter uma certa autonomia. Mas a maioria deles não é isso. Não é? Portanto, as nossas preocupações começam quando a criança é pequena, quando se faz o diagnóstico, mas continuam sempre. Embora as pesquisas sejam muito adiantadas, hoje ainda não se sabe por que as pessoas nascem com autismo. Não. Né? Ainda não conseguiram descobrir. Existe pelo menos uma forma de evitar? Também não. Não existe uma forma de evitar. Sabe-se que há uma componente genética que é determinante, pode-se calcular algum risco de se desenvolver o autismo, mas não existe um marcador biológico. Um marcador biológico, uma análise que se possa fazer, dizer este é autista e aquele não é autista. Portanto, temos muitas dificuldades nesse tipo de questão. Lidar com uma pessoa que tem autismo é complicado? É complicado e é difícil. E é preciso muita paixão, e muito amor, e muita dedicação, e muito querer para que se possa equilibrar a vida. Entra aí novamente esse fator família, né? A responsabilidade que a família tem que ter com os pais, que tem que ter com os filhos, não só os pais, mas também todos aqueles profissionais que circundam, os médicos, os professores, porque nem sempre há também apoio. Os professores e os educadores será que estão preparados? Grande importância. Sim. Grande importância. E, felizmente, entre nós existem equipes do ensino especial extraordinárias, com uma dedicação extraordinária e que, com a paixão, que superam falta de tudo o resto.
Claro. E com a dedicação que dão a essas crianças, é de facto extraordinária e é uma experiência de vida muito interessante de verificar isso, Sim. porque isto não é uma grande capital, não é num grande hospital, não é num grande centro de desenvolvimento, é numa comunidade pequena, mas eu creio que se pode fazer bem mais numa comunidade pequena, com essa dedicação, com esse amor, com essa devoção à causa, do que propriamente estar num gabinete a fazer diagnósticos e a fazer planos que depois têm dificuldade em concretizar-se. Muito bem. Para aquelas pessoas como a Anabela, que esteve lá no nosso Face, que estão ali em dúvida, que tem qualquer coisa ainda no ar que não está diagnosticado ainda, mas ela tem ali algum, vamos dizer, medo, o que é que o senhor tem a dizer? Bom, o tempo é o grande professor nessa situação. Em idades muito precoces, às vezes é difícil também ser afirmativo e dar uma resposta concreta. Mas o tempo vai mostrando como é que a evolução é feita e a certa altura é possível fazer um diagnóstico e dizer trata-se disso. Isso é Quanto importante mais cedo tratar, mais cedo a pessoa recupera. Recupera não, pelo menos é mais fácil o acompanhamento? Sim. É? Essa é a única prova que temos, prova provada, digamos assim. Quanto mais cedo for a intervenção, melhor o prognóstico, melhor o futuro. E essa é a nossa preocupação, porque começando cedo, nós pelo menos temos a fé ou a crença de que podemos modificar o futuro e esse futuro pode melhorar. Muito bem. Dr. Fagundes, infelizmente o nosso tempo acabou, mas a entrevista foi incrível e espero que o senhor volte outras vezes para a gente falar sobre outros assuntos. Muito obrigado. Muito obrigada por estar aqui conosco no Planeta Mulher. Obrigado. E você não saia daí, porque nós voltamos já já. Criatividade, bom gosto e muito trabalho. Essas são características para um artesã que adora fazer bijuterias. Comigo, Catarina Cardoso. Olá, Catarina, tudo bem? Olá, boa noite. Que bom que você está aqui, trouxe coisas lindíssimas para a gente hoje. Ah, obrigada, eu acho que elas são lindíssimas. É, claro que são suas filhas, são suas, verdade, não é? É um bocadinho de mim cada um deles. É assim que você sente quando vai fazer? Sem sombra de dúvida, é um bocadinho de mim. Você pensa antes de começar a fazer os maxi colares? Ou a coisa começa assim a fluir, você começa a pensar e depois até você pode ter imaginado uma coisa e depois sair outra completamente diferente. Como é que é esse processo? Olha, apenas o que eu penso é nas cores. As cores é que eu tenho que pensar a ver o que é que vai sair. E depois vou juntando assim umas pecinhas e tentando perceber o que é que pode sair dali. Então depois vai surgindo mais uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então depois vai saindo normalmente. Não consigo pensar porque ao pensar nós tentamos fazer e depois sai tudo completamente ao contrário. Sai completamente diferente. Sim. A Catarina estuda enfermagem, que não tem nada a ver com artes. Como é que isso começou? Olha, isso começou há cerca de um ano atrás. Já estava na universidade? Sim. Já estou a acabar o curso. Isto começou há cerca de um ano atrás. Eu vi achei que eu acho que consigo fazer aquilo, vou experimentar. Foi aquele insight? Sim, porque até então nunca tinha pegado em nada assim nesses géneros, nunca tinha sido assim prendada de mãos, como se costuma dizer. Não então, tem ninguém na família que já faz? Não, a minha mãe é que é muito assim numas costuras, numas coisinhas, mas nada disto. Então achei que podia experimentar, comprei assim umas coisitas, fui experimentando. Claro que fiz para mim, tinha que andar toda prendada com os meus colares. Aliás, foi assim, a fazer para você? Sim. Sempre para mim em primeiro lugar. Faço para mim, depois meus colegas começaram a ver, tão giro, quis fazer um para mim. Então passado assim uns 3 meses... E você dó de vender, não? Sim, tenho. Tem? Tem. Principalmente aqueles que eu digo assim, este é para mim. Só que depois eu coloco na página do Facebook e as minhas colegas começam, eu quero. E fico logo, que chatice. Então nunca posso dizer que um claro é meu. Portanto, é mais ou menos assim. Foi por uma brincadeira e então agora tornou-se assim uma paixãozinha. Era uma brincadeira, tornou uma paixão e não deixa de ser também um part-time que te dá algum dinheiro nesse período de crise que é tão complicado. Sim. Porque afinal não está mais só aqui na ilha, já tomou uma proporção diferente, não é isso? Você já manda até para os Estados Unidos e Canadá? Mando, sim senhora. Temos aqui um colar específico mesmo para os nossos imigrantes, que tem a hortência, que é muito tradicional. Exatamente.
Temos a barreta, que também é uma tradicional daqui, e as camas de peixe também, com umas floresitas e as nossas pedras. E as nossas pedras. Isso são pedras mesmo? Sim, sim. Você vai lá, busca Sim, tem que procurar. E para escolher todas do mesmo tamanho, isso é... Pois, às vezes elas saem assim um bocadinho maiores, um bocadinho mais pequeninas, mas fica tudo sempre bem. Mas assim, um jeitinho diferente, elas ficam sempre bem. Como é que isso aconteceu? As pessoas, os imigrantes viram na página, gostaram, ou você teve ideia, primeiro fez e colocou no Face e as pessoas pediram? As pessoas começaram a ver na página colares diferentes, só que pronto, às vezes para os nossos imigrantes, as pessoas têm saudades cá da nossa terra. Pronto, os colares maxicolares não chamavam assim tanta atenção, porque era apenas uma bijuteria. Então começaram a pedir assim umas coisas diferentes, umas coisas que chamasse mais à nossa terra. E então comecei a buscar umas coisas, uns tourinhos, uns impérios, as hortênsias, e comecei a fazer o juntamento das peças todas e começou a sair os colares, as pessoas ficaram encantadas. Ficaram todas encantadas. E já tem muitos pedidos? Sim, tem alguns pedidos. Além do mais, você trabalha também sempre com os temas. Nós temos também aqui do Natal, não estou vendo agora? Sim, calhar esse? Esse aqui? Este aqui é do Natal, sim. Esse é lindo e tem também, esse tem um ursinho, mas tem algum com o Pai Natal também? Se calhar não está aqui. Com o Pai Natal não, temos ali o bonequinho de neve também é do Natal e com uma prendinha. Com uma prenda. Isso é uma boa prenda para o Natal, por exemplo? Sim, sim, é uma boa prenda para o Natal, principalmente às vezes para as pessoas que gostam de ter assim um tema alusivo ao Natal, quando recebem seus convidados em casa. É diferente, porque para usar no dia-a-dia torna-se um colar um bocadinho diferente do habitual, portanto é mesmo mais só específico para a época natalícia. Assim. Você começou a fazer os colares e comprava as peças aqui? Não é? Sim. Hoje você já não compra as peças aqui, você viaja para comprar essas peças no continente. Por que a viagem? Porque torna-se muito mais económico irmos buscar, principalmente aos fornecedores, digamos assim, é muito mais económico do que comprarmos aqui. Sim. Torna-se muito mais caro. Quando você faz as viagens, você aproveita para inspirar e ver coisas novas e eu não posso ficar muitos dias, porque começo a sentir saudades. Que fazia um colar agora tão bem. Depois começo a ficar com uma certa saudade. Portanto, no máximo 3 dias, não posso ficar mais, depois dá-me assim uma saudadinha. E na hora que compra as peças, já começa a imaginar 1000 coisas para como fazer? Compro os acessórios, por exemplo, aquela malinha que está naquele colar. Vamos pensando assim em umas coisinhas diferentes para colocar. Sim. Essa paixão sua nasceu, você já contou aqui pra gente, que foi meio que sem querer, foi a fazer para você mesmo. Hoje, o que você acha que os seus colares têm diferente de todos os outros que tá aí? Nós já tivemos uma entrevista aqui no Planeta Mulher e onde é unânime. Os maxi colares chegaram para ficar e já não saem mais. E não deixa de ser uma paixão das mulheres. Todas gostam, mais velhas, mais novas, toda gente. O que os seus têm de diferente que você acha por estar sendo tão destacado hoje aqui na nossa região? Pronto, vou dizer que são os meus bebês. Sim. Eu só coloco um colar à venda se gosto dele. Por exemplo, se começar a fazer um colar, achar que ele vai ficar bom, mas depois começo a olhar para ele e aquilo não me está a sair bem, eu não coloco à venda. Prefiro colocá-lo de parte. Muitas vezes nem volto a pegar nele, porque não acho que vai sair dali nada. E outras vezes acabo por pegar nele mais tarde e dar uma forma diferente àquilo que já estava feito. Olha, você disse que cada um deles é o seu bebê. Sim. Você acha que quando você, como mulher, quando está mais nervosa ou quando está mais triste, tem uma tendência da coisa não sair? Sim, não sai. Tem? Você tem que estar feliz, você tem que estar bem, você tem que estar alegre? Se estiver nervosa, sai. Agora, se estiver assim, com o estado de espírito muito triste, muito desanimada, ele sai muito malzinho. Então, assim, prefiro não pegar neles. Muito bem. Recados lá para casa em relação à paixão pelo que você faz. O que você poderia dizer para as mulheres? A sua história não deixa de ser uma história inspiradora também. Começou sem grandes ambições, entretanto não parou, evoluiu, já trabalha, já exporta colares. E isso para a gente é muito interessante. Nós aqui no Planeta Mulher estamos sempre a dizer para as pessoas: lutem pelos seus sonhos. O que você tem a dizer da sua história? Sim, eu acho que todas as pessoas devem acreditar em si próprias e pensarem que conseguem fazer o que quiserem. Basta acreditarem e terem um bocadinho de trabalho, conseguem fazer tudo.
Muito bem. E é assim também que eu termino o Planeta Mulher, com esse recadinho. Basta acreditar. Nós ficamos por aqui, mas eu acredito que a semana que vem nós estaremos juntos novamente. Um grande beijinho.